No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. Olá, estamos iniciando mais um programa Pimenta Pod, aqui direto dos estúdios Xi Filmes. E hoje eu trago um convidado também especial, como todos que a gente traz aqui. São pessoas que nos ajudam, nos ensinam, inclusive a mim, jornalista aí já com 30 anos, mas sempre disposto e pronto a aprender. Comigo, Robson Gisoldi, mestre, professor, filósofo. É tanta coisa que eu vou deixar ele se apresentar. Se apresenta aí, meu amigo. É um prazer estar aqui, Pimenta, muito obrigado, parabéns pelo podcast. Bom, eu sou um jornalista que busca ficar atualizado aí com o conhecimento das novas tecnologias, né? Tenho meu mestrado na área de inovação também. E sou um entusiasta das transformações da sociedade. Então, é muito bom ter essa oportunidade para a gente conversar, aprofundar e debater o que vem por aí, né, com essas novas tecnologias que estão chegando. Então, meu amigo, é justamente sobre isso que eu gostaria de traçar um fio condutor com você. Inteligência artificial, que vem revolucionando vários segmentos da sociedade, da economia. E eu gostaria de perguntar para você, logo de cara, que é um estudioso no assunto, quais são os benefícios e as consequências do IA, ou da IA? Inteligência artificial, então, é da, né? Da IA. Hoje, a resposta correta para essa pergunta é assim, ninguém sabe. Então, nós estamos especulando sobre o andar da carruagem, porque é uma nova tecnologia que está transformando o mundo. Ainda, né? Engatinhando, ninguém sabe as reais consequências desse fato. Mas eu prefiro acreditar, por exemplo, que nós, enquanto sociedade, já passamos por grandes transformações, né? Passamos por Revolução Industrial, onde falava que o emprego ia acabar, não acabou. Passamos pela Revolução Tecnológica, onde falava que o emprego ia acabar e não acabou. Passamos pelo boom das redes sociais, que novos empregos foram gerados, várias transformações foram geradas, e agora estamos observando esse novo impacto que é a inteligência artificial, que ela vai automatizar processos, né? Automatizar ações do dia a dia. Isso pode ser muito positivo para diversas áreas, como a gente vai aprofundar, mas também tem o lado preocupante, né? A gente não sabe. Aquele que a profeta Sarah Connors, né? Lá no Exterminador do Futuro já falava, né? Cuidado! Isso, aquela questão das teorias de conspiração, né? Até onde, quando que a IA, de repente, hoje ela já virou uma psicóloga de muitas pessoas, né? Sim. Tem um alto índice de pessoas que utilizam IA para tratamentos pessoais de distúrbios mentais, e isso é preocupante muitas vezes. Já virou produtora de conteúdo, porque a pessoa vai até o IA e, olha, eu quero um banner assim, assim, assado. Tá lá pronto. Sim. Escritores. Tem pessoas escrevendo capítulos de livros, inclusive obras completas através da IA.
E é aquele cenário preocupante, né? Toda vez que a sociedade ficou preguiçosa, ela muitas vezes ela perdeu algum tipo de domínio que ela existia. A gente pode até buscar no Império Romano, por exemplo, que durou 1000 anos, né? O Império Romano ele se caracterizou pela capacidade de articular grandes governos, guerra, saneamento, estrutura. Mas a partir do momento que existiam muitos escravos fazendo as atividades do dia a dia, e ele ficou muito grande, o gerenciamento de tudo isso ficou complicado pelas gerações que vinham. E aí um império que era considerado eterno ruiu. Então, a gente não pode ficar tão preguiçoso. O ser humano precisa criar, precisa executar, mas é aprender, né, a criar e executar nesse novo cenário, né? Eu acho que essa eterna busca do ser humano pelo comodismo, por melhores formas de desenvolver o trabalho dele, as ferramentas que eles criam desde o começo da humanidade, em parte, no meu entendimento, deixa também o ser humano vulnerável a ele mesmo. Porque num dado momento ele se vê acomodado, né? E outras pessoas que estão em níveis inferiores, vamos dizer assim, até mesmo com esse exemplo que você usou aí dos escravos, até por conta das revoluções que esses escravos causaram, né? Eles foram precursores da destruição do Império Romano. Houve uma série de fatores, mas os escravos foram ali também bem importantes nessa questão do Império ruir. Mas aí eu vejo que essa acomodação ela acaba trazendo esses prejuízos para o próprio ser humano. Hoje, mesmo com a IA engateando, que prejuízos você consegue enxergar que seriam maiores do que as vantagens de ter a IA? Os grandes prejuízos que eu enxergo é a capacidade de nós não reconhecermos o que é real e o que não é real. Então, por exemplo, as fake news, né? Hoje é muito fácil você criar um vídeo por Sim. Inteligência artificial, que ele é extremamente convincente, né? Sim. Você vê a nova rede social, a Vel 3 do próprio Google, ela impacta de uma forma que você não acredita, né? É muito real. E isso é só o começo, né? Agora estão começando a surgir as IAs de vídeo, uma melhor do que a outra. Então, a minha preocupação é quando a gente não consegue identificar o que é real e não. Aí surgem os golpes, né? Surgem, por exemplo, o uso negativo, por exemplo, para golpes financeiros, a quebra da criptografia. Então, essas ações que podem acontecer pela alta inteligência, a gente não sabe até onde ela pode impactar, né? Pode ficar um cenário preocupante, sim. Eu entendo que os desenvolvedores da IA, eles também buscam um aperfeiçoamento do sistema. Com os seus estudos, você tem acompanhado em que proporção está esse cuidado que eles têm em blindar essa IA para evitar golpes? Ela é maior ou menor do que a expansão da IA em si? É menor. Na minha avaliação, inclusive, os grandes especialistas cada vez mais demonstram declarações temerárias quanto ao futuro da inteligência artificial. O próprio Para nós também? Para tudo. O próprio Bill Gates, ele, por exemplo, já cravou recentemente que em 10 anos não existirão mais professores nem médicos. Então, assim, tem muita coisa que os grandes intelectuais do segmento já apresentam preocupação. E quando as pessoas assim inteligentes desse cenário começam a demonstrar essa preocupação, a gente sabe que a ganância humana é capaz de criações sem precedentes, né? Então, eu acredito que a conduta ética ainda ela está em segundo plano. Até um exercício para todos, não sei se o pessoal gosta de acompanhar esse universo. Se você utilizar a inteligência artificial do Elon Musk, que é a Grok, que é uma inteligência sem censura, você já consegue ver coisas absurdas ali, sabe? Você faz até sexo virtual com a inteligência artificial, sem censura nenhuma. Você escolhe lá, eu quero uma terapeuta, eu quero uma pessoa romântica, eu quero um colega, eu quero alguma pessoa para papo cabeça, eu quero alguém para fazer sexo, eu quero alguém para papos loucos, tem uma versão de papos loucos, aquela te xinga o tempo todo. Então, assim, você observa que a questão ética, o controle ético, muitas vezes é uma barreira até para o crescimento. E como as empresas estão guerreando entre si quem domina esse mercado... A competitividade.
Tá sem qualquer tipo de freio. Não tem filtro. Não tem filtro. Então, mas olha só, eu fico pensando um cara como o Bill Gates refletindo sobre isso e em contrapartida dizendo assim, humanidade, olha, cuidado. Só que aí entram essas pessoas que não têm escrúpulos. O que acontece? Nós é que ficamos nesse fogo cruzado, né? Das grandes empresas corporativistas que visam o lucro acima de tudo, a mais pura versão do capitalismo selvagem. E aí, como que nós, seres humanos comuns, né? Aqui no Baixo Olimpo, como é que a gente pode se precaver? Se eles, tá? Eu não estou acusando também, que eles não têm escrúpulos e que não têm caráter ou outra coisa nesse sentido, mas se eles não têm essa preocupação, como é que nós podemos nos precaver? Principalmente pais em relação aos seus filhos, que estão expostos aí a tudo que a internet, a inteligência artificial está trazendo. Como é que a gente pode fazer isso? Eu sei que você ainda não é papai, né? Mas está no caminho. E você ainda tem o cachorrinho? Como é que chama o seu cachorrinho? O Snow. Eu não tenho mais. Ah, não tem? Não. Então, mas como é que os papais, então, podem se precaver em relação a isso? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? E é uma pergunta que já foi feita para gerações passadas. Há pouco tempo, a TV era culpada por atrapalhar a educação dos filhos. Sim. Depois, o computador foi culpado por atrapalhar a educação dos filhos. Depois, o celular foi culpado por atrapalhar a educação dos filhos. Eu não sei se os pais tiveram controles absolutos sobre todas essas mídias. E agora nós temos mais desafiadora. Mais perigosa, inclusive. Mais perigosa. Porque você não fica ali... Eu falo que assim, é perigoso porque a gente desconhece a sua capacidade. Não tem como, né? Porque uma coisa é nós educarmos os filhos, vamos dizer assim, na televisão, no computador, você está dentro de casa. Sim. Então, teoricamente, você poderia monitorar alguma coisa ali. Mas quando o filho está fora de casa, com o celular na mão e a internet aberta, ele tem um mundo. E é uma geração muito autodidata, né? Uma geração que ela sabe... Não sei disso. Meu filho tem 12 anos, cara. Ele faz coisas ali que eu não consigo entender. Meu neto, que já está com 4 anos, você põe o celular na mão dele, ele fica com o dedinho ali, ó. Só, né? Eu levei um tempo até para aprender que com o dedinho para cima você... Eu sou a geração Y? Você? Acho que até é Y, 67 né? Y. Não, geração X, né? X. Você pegou o Woodstock ainda, né? Todo aquele universo de liberdade, de tudo mais, né? Então, é desafiador, é um cenário desafiador para os pais, né? Numa geração que ela já é disruptiva, né? Uma geração que ela tem uma personalidade muito individualista, uma personalidade que ela consegue buscar as informações e questionar o tempo todo, né, esse universo, ela aprende sozinha. Talvez até por isso que o Bill Gates está falando que em 10 anos não teremos professores. Só que os professores também são símbolos de uma conduta ética que a gente aprende, né? Sim. Então, tirar essa figura, ela enfraquece ainda mais a questão dos pais, muitas vezes. Então, com esse discurso, eu posso dizer que a IA pode produzir uma geração de pessoas vazias, sem caráter. É mais ou menos isso? É um pouco preocupante, né? É pesado, né? É pesado. O adjetivo. É difícil afirmar, mas é preocupante. Porque se você tira... Eu lembro que as minhas noções de cidadania, de caráter, de amor ao próximo, é óbvio que eu aprendi isso em casa, com os meus pais. Mas muito disso era reforçado pelos meus professores, dos quais até hoje, passado, sei lá, quantos anos que eu saí da primeira, quarta série até a oitava, tem décadas já que eu saí, eu ainda lembro o nome dos professores. Eu tinha uma matéria, não sei se você teve, acho que você não é tão coroa assim, chamava Organização Social Política Brasileira, o SBB. Tinha uma outra matéria que era EMC, Educação Moral e Cívica. Essa era famosa. Nós tivemos. Então, isso dava um norteamento para nós em relação como cidadão. Essas matérias não existem também há décadas. E agora, o que você está me dizendo é que a falta do professor pode acentuar algo que, de repente, não é aprendido em casa. É isso? É possível, né? Porque quais são as nossas referências, né? O Estado hoje, ele é uma referência ética para a gente?
concorda que com os escândalos que a gente observa todos os dias, ele deixou de ser. Então, os escândalos de corrupção, de abusos e tudo mais, o Estado deixou de ser uma referência para a gente. No passado, a referência sempre foi a igreja. Né? Mas a igreja também teve seus escândalos, seus abalos. Né? E agora nós temos essa tecnologia. Até teve uma frase recente do Mark Zuckerberg falando que todo ser humano tem em média 3 ou 4 amigos, né? E é muito importante que talvez esse quarto amigo seja inteligência artificial hoje em dia, porque 3 amigos já as pessoas já estão individualistas, né? Já é desanimador. Aí você ainda tem um quarto amigo que você tem que conversar pela internet. Pela internet, né? Aí a gente começa a relembrar quando vai para a teoria, né? A gente vai lá, por exemplo, para o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que ele falava que éramos pessoas cheias de amigos no Facebook, só que no nosso velório estaria vazio, né? Que era muito mais fácil ter amigos pelo Facebook do que reais, dessa sociedade líquida, né? Você que sabe, tudo se transforma. Abrindo um parênteses aqui, Robson, eu não vejo com bons olhos a questão das redes sociais, porque ela se tornou assim tão fria e um fator muito mais de distanciamento do que de acolhimento. Por exemplo, quando você faz aniversário, vou tomar como base eu, tá, galera? Não, é uma opinião minha. O aniversário, você recebe 300, 400, 500 parabéns lá no Facebook, mais 500 no Instagram e por aí afora. No decorrer do dia, uma ou outra pessoa pega o telefone ou aquela que você encontra no caminho, ou se você está numa empresa, fala assim, olhando nos olhos. Eu sei que tem uma pessoa que todo ano manda parabéns para mim. Isso já tem muito, mesmo eu não sendo mais sócio, que é a Credicar. Olha, vocês não esquecem. A Credicar não me esquece, mesmo eu nunca vou esquecer. Ele manda todo ano, dia 15 de fevereiro, tá lá, parabéns, Manuel Pedro Barbosa, pelo seu aniversário. Mas eu vejo que a IA, ela pode não só perpetuar, mas também acentuar essa frieza de relacionamento entre as pessoas. E aí, como que você, que também é um cara que estuda filosofia, né? Atualmente está morando nas montanhas, né? Tá lenhador, tá até com né? Lembra de um aluno que nós tínhamos pessoal, nós demos aula na Anhanguera, viu? Nós somos conterrâneos além de jornalistas, temos mais coisas em comum. E tinha um aluno que ele tinha uma barba igual a sua, eu chamava ele de lenhador. Né? Ele era de marketing. Se eu lembrar o nome dele aqui, eu falo. E eu sei que agora você mudou de vida. Né? Você tem uma pegada assim mais clean. Melhorou o semblante. Eu acho que eu vou fazer uma mentoria com você e vou morar lá do seu lado. Viu? Porque você está muito bem, cara. Mas quando a gente olha para a IA, eu percebo que ela nos traz os benefícios, mas o meu receio é esse distanciamento maior ainda entre as pessoas. E o que os filósofos que você estuda, eu sei que você estuda muito filosofia, né, dizem em relação a isso, ou diziam, né, porque uma boa parte já não está mais nem entre nós, mas deixaram grandes obras, né? Não, sem dúvida. Que são questões assim. A filosofia sempre questionou a vida em todos os aspectos, né? A nossa existência, a forma que nós enxergamos as coisas. E ela é melhor do que ninguém para avaliar a IA. Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, desde quando a gente observa de Platão, que ele questionava, por exemplo, a questão do mito da caverna, de você muitas vezes observar sombras achando que é realidade, né? Que a gente fala, por exemplo, o que a gente acredita hoje em dia, né? Será que é realidade ou não? As IAs, elas podem impactar nossa realidade. Então, muitas vezes nós temos que ter um olhar interior para chegar a alguma conclusão fiel ao que a gente acredita e ao que a gente pensa, né? Então, se a gente muitas vezes comprar as ideias que estão chegando de forma acessível e fácil a todo momento, a gente pode se questionar se realmente vem para o meu bem ou não. Então, para o bem da sociedade, o que a gente pode trazer é que as IAs ela aumentam a produtividade, né? Então, você sendo mais produtivo, uma pessoa individual trabalhar por 10,
a sociedade, a economia ganha de uma forma muito Sem significativa, dúvida. né? Isso não tem o que questionar. Então, esse lado positivo das IAs, né, a gente pode trazer como um aprendizado que a gente está aprendendo, trocando o pneu com o carro andando, né, que a gente pode colher bons frutos no futuro. Então, por exemplo, você já trouxe um pensamento filosófico pedagógico. Eu? Questionando, por exemplo, a relação do cuidado com os filhos, né? Dá para fazer um TCC Então, aí, professor? a gente pode já refletir. Olha aí, galera que está assistindo a gente, A hein? gente já pode refletir como que as IAs podem me ajudar a entender conceitos plenos da educação. Aí, sei lá, método Waldorf, ou então Paulo Freire, quem gosta de cada estilo. E você buscar como você aprender melhor, né? Cada eu faço assim item da porque tem educação. professora no recinto, gente. Por exemplo, tem uma inteligência artificial do Google, que é o Notebook IA, que eu, por exemplo, eu estudo psicanálise. Eu estou no final do curso de psicanálise, né? Eu peguei todos os PowerPoints de psicanálise, todos os materiais de PDF, joguei nessa inteligência artificial e pedi para criar um podcast com um resumo desse conteúdo para eu estudar. E fica um podcast perfeito, como eu e você conversando agora, com vozes de IA. E é legal, porque fica lúdico, né? Então, assim, acaba discutindo e aprofundando os termos da psicanálise de uma forma lúdica e gostosa para estudar. Ele, então, te traz várias referências, várias fontes para você poder aprofundar o seu estudo nessa área. Isso, mas eu joguei as fontes. Eu joguei as fontes fiéis do curso que eu faço. Então, os livros de Freud, os livros de Lacan, os livros de Jung. Então, eu jogo tudo lá e ela já faz essa pré-seleção de assuntos, né, que eu determino, só que ela trouxe de uma forma lúdica para mim. E não é só isso, ela traz o podcast pronto, ela traz um mapa mental pronto de cada aula, com os principais pontos de interesse. Então, para quem quer utilizar a inteligência artificial de forma produtiva, inteligente e checando fontes, ela é muito interessante. Agora, olha só, cara, que coisa interessante que você falou. Você, pessoas, desenvolvedores, jogam o material dentro da IA para que ela produza aquilo que você está pedindo. O meu receio, e mais uma vez cito a profeta Sarah Connors, né? Lá do filme Exterminador, e quando a IA começar a pensar por si própria, como aconteceu recentemente, onde desenvolvedores colocaram duas inteligências artificiais para conversarem. E elas conversaram, o que causou um burburinho no mundo inteiro, né? E acendeu uma luz amarela. Que cuidados os seres humanos precisam ter para que a IA fique na palma da mão deles e não, né? Mas eu acho que isso é uma coisa para daqui, sei lá, 1000 anos, 2000 anos. É mais ou menos isso ou não? Ou a gente já tem que preocupar em 2026 com os caras tomando as bombas atômicas. Na realidade, assim... Tomando o poder dos Estados Unidos, do Irã. Aí pronto. Aí ficou complicado. Eu sinto que, assim, o que nós vemos de inteligência artificial hoje em dia é só a ponta do iceberg, né? Então, a gente tem um contato muito pequeno da capacidade que ela tem. Então, esse uso nosso de ChatGPT, de Gemini, da Grok, é um uso assim, simples, né? Prático para o dia a dia, que até você observa que muitos nem pagam os planos ainda Pro de cada ferramenta. A gente usa aquela versão gratuita, mais fácil, né? Aí depois que você vê que ela funciona muito bem, por exemplo, eu já pago a Pro. A Pro ela já me dá mais recursos, dá mais liberdade de ação. Ela me ajuda a ter um desempenho melhor lá dentro. Só que eu pago o primeiro plano Pro, que é de R$100. Mas existem outros planos lá de até R$1.000 lá dentro, onde ela consegue aprofundar cada vez mais as respostas e o nível de raciocínio, que ela impacta diretamente na sua produtividade, né? Então, o que acontece hoje, por exemplo, já estão, inclusive a OpenAI, né? Já está vendendo para grandes multinacionais profissionais que são IA, que fazem uma série de atividades. Então, já assim, são profissionais. Como é que o RH IA, vai entrevistar que essa tem um pessoa? valor, que eu não tenho aqui para passar, mas tem um valor em dólar, que eles contratam um plano que a pessoa já ganha um profissional de IA. Então... Em que função?
Em diversas. Tudo que Uma, envolve cita automação, uma, pelo menos pra eu teleatendimento, Não, elaboração... teleatendimento, tudo bem que a gente já está meio que acostumado, né? Análise de dados, por exemplo. Hoje você tem um operador de análise de dados de Power BI, por exemplo. Hoje é possível já criar as planilhas automaticamente, né? O empresário, ele joga os dados ali. E ele já calcula, ele já dá projeções, expectativas, direcionamento. estatísticas, direções, né? Igual, por exemplo, o gestor de tráfego, que trabalha com marketing para fazer impulsionamentos de rede. Sim. Hoje tem IAs que já dão a estratégia completa desse Onde vai, da como melhor faz, estratégia, o que faz, horário. melhor análise de público, onde está seu stakeholder, né? seu público, seu nicho de mercado. Então ele consegue fazer de uma forma muito instantânea, muito rápida, né? E trazendo isso para a nossa realidade da comunicação, você tem percebido que esses sistemas eles estão acabando com os jornalistas raízes, os web designers, os radialistas? Esse pessoal já está meio que também virando história. Ou ainda a gente tem mais um tempinho? Ainda falta um tempo para eu me aposentar, cara. Então, não quero ser trocado ainda por IA. O que eu sempre questiono, né? É uma provocação para todo profissional. A chegada das IAs, ela facilita em muita coisa para a gente executar várias atividades diferentes, mas é uma provocação. Não há espaço para acomodação. Então é preciso voltar a estudar a vida inteira, porque estudar é a fórmula da juventude, né? A gente fala, qual que é a fórmula da juventude? Estudar. Eu digo que o estudo ninguém te tira. Ninguém tira e você rejuvenesce, você vai aprendendo. Muita gente fala, não consigo conversar com os jovens, né? Não consegue, mas vamos entender essa linguagem, o que eles gostam, o que não gostam. Vamos assistir as séries que eles assistem, os filmes que eles assistem. Vamos, assim, aprender com eles também, né? É um exercício de humildade. Então, nesse momento, é uma provocação para os profissionais. Eu sou um jornalista raiz, eu acho que perde muito a questão da inteligência artificial na minha profissão. Então, vamos fazer assim? Vamos usar a inteligência artificial para me ajudar a catalogar e cruzar dados como eu nunca consegui fazer na minha vida para uma matéria. Aí, com aquele cruzamento de dados, aí eu dou a minha leitura humana, fiel, ética naquele dado, e eu faço aquela matéria tão incrível que ela tem que ser muito melhor do que eu fazia anteriormente. Porque eu consigo cruzar dados de municípios, cidades, portais de transparência, como eu nunca consegui na minha vida. Você sabe que grandes colunistas de meios impressos e televisivos já estão usando a IA para compor seus artigos? Eu acredito que inclusive todos. Alguns já até, não vou dizer revelaram, porque não era nenhum segredo, mas já confirmaram, né? Ressaltaram que têm usado a IA para produzir textos mais complexos. Né? Mas isso aí eu acho que cabe mais nos artigos. Nas matérias do dia a dia, eu acho que a IA ainda, né? Não sei. Você vê assim também? Ela ajuda, por exemplo, assim, você escreve um texto e você joga para revisão da IA. Ela faz uma revisão ortográfica muito boa, muito fiel. Então você ajuda nesse processo. Deixa eu fazer uma revisão, ver se ela aponta alguma sugestão de melhoria, um parágrafo que não ficou tão claro, e você analisa. Você tem esse poder de análise ainda, né? Sim. Nós temos esse poder de uso. Mas o que é interessante, eu acho que isso já ampliando para o profissional de comunicação. Nós temos agora o caso recente da Marisa Mayô, que foi uma personagem de IA criada, foi um programa de auditório criada por um... É que eu não vou lembrar do profissional que criou, mas ele criou essa personagem, Marisa Mayô, e essa Marisa Mayô, ela era muito engraçada, fez muito sucesso nesse programa de TV, na ferramenta da Vel 3 recém-criada, e com essa personagem já foi contratado o patrocínio da Magazine Luiza. Então ele já ganhou dinheiro com uma personagem que não é humana. Então, assim, é um novo mercado para pessoas criativas também trabalharem. Entendi. Nós estamos meio que indo para a finalização. Eu gostaria que você, estudioso como desses assuntos, e eu vejo uma preocupação sua também de trazer uma questão ética, uma questão moral, né, pelo profissionalismo que você sempre demonstrou. Como que o profissional, independente da comunicação, e com essa preocupação que você também já mostrou em relação aos caminhos meio que tortuosos que a IA pode estar indo. Pode estar indo, nossa,
Foi feio agora, hein? Eita, gerúndio feio. Está Faz indo, faz né? parte. Está indo. Como Isso é humano demais. Isso é muito bom. Isso que Isso é isso que muito bom. né? A IA não erra assim vamos como eu. perder A IA isso. nunca vai falar nós fomos, nós voltemos. Não dá, né? não dá. Então, por isso que é bom ser humano, gente. Quais seriam, assim, as suas recomendações, tá? Para o profissional de uma forma geral, em relação à IA? Eu falo que tudo é uma questão de adaptação, né? O que é o podcast que nós estamos fazendo aqui? Uma conversa sem pauta, sem perguntas pré-definidas, com apenas um norte, né, de conversa. Eram as antigas conversas em volta da fogueira que você tinha no passado. É isso que eu gosto de evidenciar aqui. As conversas, umas conversas que você tinha, de forma descontraída, por isso que muita gente fala até o que não deve em podcast, né? Acaba se comprometendo, né? Então, mas aí a gente corta. Porque ele é livre. Não, tem que ser livre, tem que ser livre. E essa conversa em volta da fogueira, ela foi tecnologicamente modificada e hoje nós estamos aqui num estúdio com ar-condicionado, tudo muito bem feito, muito editado, para que a gente consiga repercutir informação. É a mesma coisa da sala de aula com a tecnologia, ela vai para o mundo inteiro. Então, a minha recomendação para as pessoas é que assim, usem a inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, mas sem perder o hábito de leitura, sem perder o hábito da criatividade. Igual teve torneios de pintura que foram vencidas por IA e os artistas começaram a questionar, não pode usar IA nesses torneios e tal. Entendo isso, mas não adianta questionar uma mudança social que está em curso. E nem vai parar. Não vai parar. Então, se torne um artista especial, utilize a IA para te dar inspiração e faça quadros ainda mais incríveis do que você fazia. Assim como os textos que você citou agora no jornalismo e qualquer outra área. Não perca a essência da sua profissão, mas utilize esses recursos atuais para que você consiga ser um profissional melhor, mais produtivo, mais criativo. Então não perca o hábito da leitura, da amizade, do sorriso, o lado humano, que ainda faz parte da nossa essência, que isso não pode se perder. Legal. Robson, eu sei que você tem uma agência, né, de marketing. O que a sua agência faz? Deixa o endereço dela aqui pra gente, né? O pessoal que precisar, quem é que você atende? Claro. A agência, eu vou dar o site já, é www.rlgcomunica.com.br. Desculpa, eu interrompi. Fala de novo. www.rlgcomunica.com.br. É uma agência de marketing digital e agora cada vez mais antenada às novas tecnologias de inteligência artificial. Nós trabalhamos desde da parte de relações públicas e assessoria de imprensa convencional, como a tecnológica, em que a gente trabalha o chamado SEO, né? Que é o texto amigável às ferramentas de busca. Então a gente consegue dar um dinamismo para a informação que ela chegue cada vez mais longe, tanto em nível nacional como internacional. Então é uma agência pequena que trabalha com soluções enxutas e com muito bom humor. Então a gente agradece se vocês quiserem tomar um café com a gente. Tudo bem que ele é concorrente meu, não é brincadeira. Nós já trocamos serviços, já indiquei clientes para ele, ele também já indicou para mim, porque eu acho, pessoal, Robson, quem está nos assistindo, nós não devemos ser concorrentes, até porque é espaço para todo mundo. Sem dúvida, né? sem dúvida. E o Robson já me ajudou várias vezes em algumas situações, continua me ajudando, eu não tanto na mesma proporção, porque a inteligência do cara está lá na frente. Mas eu sou fiote, eu tô aprendendo. Robson, muito obrigado pela sua participação, agradeço, quero trazer você outras vezes aqui para falar de outros assuntos, porque eu sei que tem bastante, tá bom? Poxa, o prazer é meu, agradeço e torço muito pelo sucesso, que está crescendo demais o podcast, e eu já sou um espectador assíduo. Legal. E nós vamos ficando por aqui, muito obrigado, você continua concorrendo a livros, tá? Porque eu também continuo na minha cruzada heróica, né, de fazer com que as pessoas mudem o entendimento através da leitura. O que eu sou hoje, a pessoa que eu me formei foi através da leitura. Então, eu sou um incentivador, sou escritor, gosto de ler, incentivo as pessoas a lerem também. E você continua concorrendo a livros, tá bom? Você segue aqui o Pedro Pimenta 1967, é o meu Instagram. É o acordo que eu faço com você. E também o nosso podcast. Então você vai lá, ativa o sininho, beleza? Faz o seu comentário e me ajuda aí compartilhando, beleza? Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.